Olá, meus queridos alunos do Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão, básico em Teologia, núcleo da Assembleia de Deus, Campo de Iporá, que tem como pastor-presidente Ataú Alves Rosa, coordenador do núcleo desse vasto campo, é esse que vos fala, coordenador e professor Sebastião Neres, pastor Sebastião Neres. É uma alegria, nós estamos agora iniciando mais uma matéria e desta feita vamos estar analisando a matéria Religiões e Seitas. Olha ela aqui. Isto, Religiões e Seitas, muito importante essa matéria. Veja bem, grave aí para você pegar e estudar comigo, hein? Vamos estudar. Podemos bambear, não. Como diz algum. Bambeia, não. Bom, religiões e seitas. Essa palavra religiões e seitas, ou seitas e heresia, ou heresiologia. Heresiologia é os erros que eles cometem na interpretação bíblica de textos, de contexto e tantas formas de estudar a Bíblia. E eu tenho aprendido que a palavra mais adequada para esta matéria seria religiões comparada à luz da Bíblia. Deixa eu te falar, qualquer dessas religiões que nós vamos estudar aqui, independente do ponto de vista deles, quanto à Bíblia Sagrada, eles passaram de 50 anos, eles estão legalmente, ou legal constitucionalmente. Eles estão legal, eles são reconhecidos constitucionalmente como uma religião, não importa o que eles entendem. Para isso é que nós temos que estudar a Bíblia numa metodologia muito apropriada para termos uma boa interpretação, com referências, entendimento a nível de estudo por equipe, seminários, cursos de teologia, material que você vai ler, que você vai consultar, site, e tudo isso ajuda você a ter um cuidado melhor, entendeu? A ter um cuidado melhor. Pois bem, então vamos lá. Mas, na verdade, religião é aquilo que religa o homem a Deus. É algo que religa o homem a Deus. Todas as religiões têm os seus objetivos, têm a sua forma de pensar de acordo com a Bíblia e também, em parte, religiões, nem todas elas creem na inspiração total da Bíblia, dos livros, da canonicidade dos livros, dos 66 livros. Aí, isso são crivos, Você sabe que tem algumas dessas religiões que nós vamos estar estudando, que ela tem a sua Bíblia com acréscimo de outros livros. E tem
aquelas que tirou vários livros, tem menos livro, mas tem os livros do próprio fundador da religião. Sabiam disso? Isso é muito importante. Por isso que nós temos que estudar religiões e seitas. Ou seja, religiões comparadas à luz da Bíblia. É o crivo. Isso aqui é o crivo. A palavra de Deus é o crivo principal. Olha só. A palavra de Deus, ela é o crivo principal. É nela que nós encontramos a defesa mais condizente segundo a Bíblia. Aí quando a pessoa não crê na veracidade ou não, na veracidade total ou na inspiração total da Bíblia, você vai perder tempo em questionar com ela, com essa pessoa. Seja um líder, seja um adepto de uma religião. Tá? Mas vamos ler um versículo na palavra de Deus, 3 versículos. A Epístola de João, capítulo 4, primeira epístola de João, no capítulo 4, vamos ler o versículo 4, o 5 e o 6, que diz assim: Filhinhos, vós sabeis de Deus, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Deus abençoe. Então nós já entendemos que religião é algo que nos liga a Deus. Tiago chega a dizer que toda religião é boa. Mas ele não está falando dela como fonte de salvação. Ele está falando dela como sede de um grupo de um certo temor de Deus. Um certo nível de temor a Deus. E de obediência a mais ou a menos. Ou mais ou menos. Entenderam? Bem, seita. Como sinônimo de heresia, seita também indica desvio da verdade. Olharam? Por isso que nós temos as escolas de interpretações. Não é ouvindo qualquer toque de caixa aí, não. E tem muita gente, vamos para a ala evangélica. Muitos evangélicos, estou indo além do cristianismo, tá? Além do nome, do título cristão. Eu estou indo aqui para falar de muita gente que está em movimentos cristãos evangélicos. Tá? O Evangelho de Cristo, Paulo diz lá em Romanos 1:16. É o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê, do judeu e também do grego. Vocês se lembram que na matéria de teologia pastoral eu falei sobre os 3 povos. Um povo fruto de 2 povos. Não foi? Lembra? Eu disse, aqueles judeus que se convertem, juntamente com os gentios que se converteram. E isso foi iniciar, sabe aonde? Tem muita gente que acha que foi Paulo quem ganhou o primeiro gentio. Não, gente, não foi.
quem ganhou o primeiro gentil, a não ser aqueles lá que Jesus evangelizou, a Bíblia não menciona, não discorre, mas vamos ficar com a realidade da Bíblia, que ela transparece melhor, que é Atos, capítulo 10. O encontro de Cornélio, de Pedro com Cornélio, de Cornélio com Pedro. Lembra? Foi o primeiro gentil a se converter. Aí depois lá no capítulo 8 nós temos um outro também, já havia mais, mas que registra, que era aquele eunuco da rainha de Candace, evangelizado por, até mesmo esclarecido, porque ele estava lendo uma porção do livro de Isaías. Isaías, quando ele estava vendo sobre o Cordeiro de Deus. Aí Filipe perguntou, você está entendendo o que estás lendo? Ele disse, como eu posso entender? Eu estou dizendo porque Filipe estava na beira da estrada. Possivelmente acompanhou ele um pouco, andando meio rápido. Aí ele disse, sopre aqui então para me explicar. Eu não posso entender se ninguém me explicar. Não. Filipe entrou na carruagem, sentou ao lado dele e explicou a palavra de Deus para ele. E ele, no primeiro poço, no primeiro recipiente de água, de um riacho que havia ali, um lugar que dava para batizar, mergulhar ele foi batizado nas águas. Maravilha, né? Então, precisa que alguém explica, alguém que tem a interpretação mais correta. Senão vai só crescendo, vai só estendendo as heresias, os erros doutrinários, as interpretações, não é? Muito bem. Vamos mais um pouquinho. Olha só, vamos falar sobre algumas teorias, escolas de teoria. Heresia, antes voltando aqui um pouquinho, heresia, seu sentido amplo quer dizer ato ou palavra contrário ou ofensivo à religião. Está vendo? Já começa a entrar para um curso diferenciado de uma perfeita religião, que Tiago fala, a religião perfeita. Tá? É aquela que está conforme a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Vamos então agora para as teorias. Olha, tem o ateísmo, teoria que nega a existência de Deus. São ateus os materialistas, pois para eles só existe aquilo que é palpável, concreto. Não tem discernimento de Deus. Deus é Espírito e a Bíblia diz que aonde o Espírito está, aí há liberdade. Deus, eu já falei sobre isso em matérias anteriores, eu disse para vocês que Deus é um título dado a 3 pessoas. Não é 3 deuses. Não. Tem muita gente que questiona isso. Deixaram isso entrar na mente deles e agora estão torcendo, dizendo que existe, que nós também somos politeístas, porque nós adoramos 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu adoro um Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois vem o agnosticismo, filosofia naturalista e afeta as coisas e relações da ciência experimental. É o sistema que ensina que não sabemos nem podemos saber se Deus existe ou não, causando dúvidas. Eu creio
na revelação da palavra de Deus. E o seu princípio revelativo foi a Moisés, lá no Monte Sinai. Depois de quanto tempo, que Deus, que foi ser escrita a palavra de Deus, e quando ela foi escrita, os primeiros escritos que foram os de Moisés, o Pentateuco, foi escrito por revelação de Deus. Depois é que pode ter vindo algumas informações, é claro que isso é num padrão normal, informações, mas já depois do que Deus revelou para Moisés, agora encontra materiais, porcelanas escritas, de linhagens e tudo mais. Coisas que famílias guardam para si, não é? Então aí está o gnosticismo. Ainda diz assim, dizem os agnósticos, a mente finita não pode alcançar o infinito. Como não? Nós somos compostos, nós somos uma tricotomia. Corpo, alma e espírito. O salmista diz assim, olha, a minha alma tem sede do Deus vivo. Amém. Depois eu vou falar para vocês sobre essa questão de quem é que comanda mais entre espírito e alma, futuramente nas lições. Ok? Um abraço, Deus abençoe. E aqui nós terminamos a primeira aula, falando de alma, a primeira aula sobre religiões comparadas à luz da Bíblia.